Olá, queridos alunos e queridas alunas. Vamos falar um pouco de ciência política. O objetivo da ciência política, como todo mundo sabe, é estudar o Estado enquanto instituição, suas características principais, nos preparando para a abordagem do direito constitucional. Para falar do Estado, é preciso primeiro falar um pouco sobre a sociedade. O que é a sociedade? Nada mais é do que a reunião de um grupo de pessoas que têm objetivos em comum. A origem da sociedade é um tema bastante polêmico, na medida em que nós temos algumas teorias que tentam explicar de onde surgiu a sociedade. Vejam bem que não se está aqui discutindo a origem do ser humano, e sim o ser humano já existente, e a partir de quando ele tornou-se um ser, digamos assim, político, na medida em que passou a viver em sociedade. Para explicar justamente essa questão da origem da sociedade, nós temos duas grandes teorias. A teoria da sociedade natural, cujo principal defensor é Aristóteles, e a teoria da sociedade contratual ou contratualista, como vocês queiram, cujos principais expoentes são Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. A teoria da sociedade natural parte do pressuposto de que o ser humano é naturalmente um ser político. O que isso quer dizer? Que ele, na verdade, nasceu para viver em sociedade. Portanto, só em caráter excepcional que o ser humano se isolaria do grupo social e, portanto, faria essa opção de viver em isolamento, pois na medida em que o ser humano nasce com essa predisposição natural para viver em sociedade. Por outro lado, a teoria contratualista sustenta que o ser humano vive em sociedade em virtude de uma obrigação baseada num contrato hipotético, ou seja, num contrato imaginário, que o leva, por necessidades materiais e outras coisas, a viver em sociedade, se sujeitando às regras criadas por esta sociedade e temendo a aplicação de sanções caso essas regras sejam desobedecidas. Mas é um contrato que existe hipoteticamente na cabeça do ser humano que o leva, portanto, a viver em sociedade. Falar também de sociedade e Estado é discutir uma relação muito próxima, ou seja, há que se levar em consideração que o Estado só surgiu na medida em que a sociedade já estava presente. Quando a sociedade foi evoluindo, coube ao Estado fazer o importante papel de disciplinar as condutas sociais através de regras jurídicas, não é isso? Portanto, o Estado pressupõe para a sua existência a existência da própria sociedade, na medida em que o Estado tem a difícil tarefa de acompanhar a evolução da sociedade, que evidentemente tem o seu ritmo, que não é o mesmo ritmo que o Estado evolui e que cria regras jurídicas, que cria através do direito formas de disciplinar essa evolução social. Adentrando um pouco mais sobre a figura do Estado, eu gostaria de refletir com vocês sobre a relação entre Estado e direito. Aqui, há quem diga que essa relação é tão próxima que seria a mesma realidade, e há quem diga que, na verdade, nós estamos falando de realidades distintas. A teoria que sustenta que Estado e direito são a mesma coisa, ou seja, estariam inseridos dentro da mesma realidade, é conhecida como teoria monista. A teoria monista sustenta que só há direito que emana do Estado, ou seja, não há direito fora do Estado. Consequentemente, nega de forma veementemente a existência de direito natural. Diz também essa teoria que é só o Estado que dispõe de uma força coativa para que o direito se imponha na sociedade. Rudolf von Jhering, também um expoente da teoria monista, sustenta que o direito sem coação, ou seja, o direito sem a coação por parte do Estado, é uma luz que não ilumina, é um fogo que não queima, portanto uma total contradição. Já a teoria dualista reconhece a existência do direito natural e também do direito que emana do Estado, que nós sabemos que seria o chamado direito positivo. Reconhece, portanto, que o Estado tem um importante papel de criar regras, mas ressalva a existência de regras anteriores ao Estado, portanto, regras de direito natural. Por fim, nós temos uma teoria que tenta apaziguar esses radicalismos, principalmente da teoria monista, que é a teoria do paralelismo, que sustenta que entre direito positivo e direito natural há uma relação de mútua dependência, na medida em que o direito natural formaria ou se inseriria dentro de uma fonte de inspiração para o direito positivo, e o direito positivo teria, digamos assim, a responsabilidade de transformar o direito natural em direito escrito dotado de força coativa para regular aquela sociedade. Ou seja, uma relação de mútua dependência, reconhecendo a existência tanto do direito anterior ao Estado, quanto do direito que emana do Estado, que é o direito positivo.
No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre o Estado e seus elementos constitutivos. Um abraço a todos e até lá.